É fundamental prestar atenção na escola, estudar com afinco, garantir um emprego sólido e trabalhar de maneira diligente em sua carreira. Tudo isso visa a perspectiva de um merecido descanso na aposentadoria, com tranquilidade e conforto. É um plano que muitos de nós almejam seguir, mas a realidade nem sempre se encaixa nessa narrativa. Existem inúmeras histórias de indivíduos com carreiras sólidas e poupanças bem administradas que, apesar disso, se veem trabalhando intensamente em seus anos mais maduros. E isso sem mencionar aqueles que não tiveram a oportunidade de frequentar uma faculdade ou desfrutar de uma trajetória profissional estável. Recentes relatórios destacam que menos de 30% dos trabalhadores nos Estados Unidos estão no caminho certo para uma aposentadoria segura, e uma parcela ainda menor possui confiança de que desfrutarão de uma aposentadoria tranquila. Embora essas notícias possam ser desanimadoras, é crucial entender os principais fatores que estão moldando o atual cenário de trabalho e mantendo muitas gerações mais jovens presas a ele indefinidamente. Isso sem mencionar o impacto significativo da pandemia de Covid-19, um evento global que acentuou as diferenças entre as gerações mais jovens, que enfrentam recursos limitados e empregos instáveis, em comparação com as gerações mais velhas, que geralmente possuem uma sensação maior de segurança financeira. Agora, você pode estar se perguntando: isso não se aplica a mim, afinal, eu contribuo para o meu plano de aposentadoria, economizo com disciplina, estudo sobre finanças pessoais e até invisto regularmente no mercado de ações. Tudo isso é louvável, porém, há complexidades que merecem nossa atenção. Questões relacionadas à moradia, ao mercado de ações e a uma série de condições econômicas mais abrangentes podem abalar nossas suposições sobre o crescimento financeiro contínuo. Portanto, é um momento oportuno para analisar como o sistema financeiro realmente opera e por que tantos de nós podem continuar trabalhando até uma idade avançada. A moradia desempenha um papel crucial nesse cenário. A aquisição de uma casa tornou-se um desafio genuíno para a maioria dos trabalhadores nos Estados Unidos. Mesmo indivíduos com rendas consideráveis que se graduam nas melhores universidades e ingressam em setores como bancos e empresas de tecnologia frequentemente se estabelecem em áreas de alto custo de vida, como Nova York, Chicago ou São Francisco. Conforme aponta um relatório recente do Pew Research Center, a maioria dos jovens adultos entre 18 e 30 anos hoje vive com os pais. A idade média do primeiro comprador de casa em 2019 era de 34 anos, e especialistas preveem que esse número continuará aumentando, em parte devido à pandemia. Além disso, os jovens compradores tendem a adquirir residências menores, como apartamentos e casas geminadas, em vez de casas unifamiliares, não por escolha, mas devido à falta de recursos. Isso constitui um problema real, visto que uma casa é um dos maiores ativos que alguém pode possuir. Ter uma residência implica em se livrar do encargo do aluguel e, mesmo ao pagar uma hipoteca, você está investindo na construção de patrimônio. Na aposentadoria, possuir uma casa pode resultar em economias consideráveis em comparação com o aluguel de uma propriedade. Se um proprietário se encontra com poucas economias ao se aposentar, a alternativa seria diminuir o tamanho da casa, uma opção não disponível para quem não é dono de sua moradia. Vamos supor que um jovem adquira sua primeira casa aos 34 anos, com uma hipoteca de 30 anos. Mesmo sob essa premissa otimista, ele estará na casa dos 60 anos e ainda pagando sua hipoteca. Essa suposição não considera refinanciamentos, reformas ou qualquer outra coisa que possa aumentar o saldo da hipoteca. Além disso, essa perspectiva não leva em conta o envelhecimento da população e suas implicações. Você poderia pensar que os baby boomers, eventualmente, passarão suas casas para a próxima geração, mas isso pode, na verdade, agravar o problema. Heranças geralmente favorecem indivíduos mais velhos e abastados. Agora, você pode estar refletindo: bem, eu contribuo para meu plano de aposentadoria e acompanho de perto minha situação financeira. Isso é excelente, no entanto, existem desafios que merecem nossa atenção. O mercado de ações é um pilar fundamental para a aposentadoria. Mesmo os fundos de pensão de renda fixa dependem do crescimento desses mercados para proporcionar renda na aposentadoria.
No entanto, a suposição de crescimento contínuo enfrenta ameaças provenientes de diversos fatores. Para compreender melhor essa situação, consideremos um exemplo simples. Imaginemos 10 lenhadores que trabalham em uma serraria e produzem estruturas para casas. Atualmente, eles usam ferramentas manuais básicas e se dedicam para atingir suas metas. Um dos lenhadores mais perspicazes economiza parte de seu salário e, com o tempo, investe em pesquisas sobre ferramentas motorizadas. Esse investimento resulta em maior eficiência, já que ele cria uma serra de mesa. Posteriormente, ele investe ainda mais para produzir cópias dessa serra para seus colegas. Isso ilustra um investimento de capital e é assim que, teoricamente, podemos financiar a aposentadoria das pessoas. Contudo, surgem problemas quando mais lenhadores têm ideias semelhantes. Cada investimento em equipamentos de capital torna-se mais oneroso e difícil de justificar. Eventualmente, é preciso adotar uma abordagem quase completamente automatizada, o que não apenas eleva os custos, mas também limita o número de trabalhadores que podem ser substituídos por máquinas. A substituição de trabalhadores por ativos não produtivos, como propriedades imobiliárias, transforma-se em um desafio considerável. O setor imobiliário é uma situação peculiar, visto que, ao contrário de outros ativos não produtivos, ele gera renda por meio de aluguel. No entanto, o investimento em imóveis tornou-se atrativo para muitos, levando ao aumento dos preços das propriedades. Esse aumento, por sua vez, afeta negativamente o investimento em ativos produtivos que poderiam sustentar de maneira sólida a aposentadoria. Outro problema é a supervalorização de todos os mercados de ativos. À medida que os ativos se tornam mais caros, torna-se mais difícil para as pessoas economizarem o suficiente para garantir a aposentadoria. Isso é evidente na relação preço-lucro do S&P 500, que historicamente oscilava em torno de um múltiplo de 15. Atualmente, esse múltiplo está próximo de 50, o que implica que as pessoas precisam investir consideravelmente mais para obter o mesmo retorno. Isso dificulta a construção de um fundo de aposentadoria substancial. Além disso, a inovação, que impulsionou o crescimento econômico nas últimas décadas, pode estar alcançando um ponto de estagnação, conforme defendido pelo economista Robert J. Gordon. Ele destaca 6 fatores econômicos adversos que podem desacelerar o crescimento nos próximos 100 anos, incluindo a diminuição do dividendo demográfico, a queda nos níveis de escolaridade, o aumento da desigualdade, a globalização, as preocupações energéticas e ambientais, e o acúmulo de dívidas. Todos esses elementos tornam a aposentadoria um desafio significativo para muitos. Portanto, é essencial que todos nós compreendamos a complexidade do sistema financeiro e estejamos preparados para enfrentar esses desafios. Não se trata apenas de economizar e investir, mas também de compreender as tendências econômicas e adaptar nossa estratégia de aposentadoria a um mundo em constante evolução. Portanto, se você está preocupado com sua aposentadoria, está no lugar certo. Aprender a gerenciar seu dinheiro de maneira eficaz e adaptar sua estratégia de aposentadoria às mudanças econômicas é essencial. Mantenha-se informado, siga adiante e continue aprendendo sobre como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Por hoje é só, galera. Se gostaram do conteúdo, deixem seu like e se inscrevam no canal. Até a próxima!